A respeito da volta de Jesus Cristo, os meus trisavós diziam para os meus bisavós: Jesus está voltando. Meus bisavós afirmavam com a mais absoluta certeza e sinceridade e honestidade para os meus avós: Jesus está às portas. Meus bisavós, por sua vez, garantiram com a mais absoluta certeza para os meus avós: Jesus não tardará. Meus avós também asseguraram para os meus pais: Jesus em breve vem. Meus pais, por sua vez, disseram a mesma coisa, sustentaram a mesma posição para mim: Jason, Jesus está descendo das nuvens. E eu, hoje, com 40 anos de idade, estou aqui e Jesus nunca voltou. Será que nós não estamos vivendo uma falsa esperança? Será que os donos da indústria religiosa mentiram para nós? Então vem comigo para a gente buscar as respostas para estas e outras perguntas após a abertura. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e no Centro-Oeste deste nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, gente. Olha o tema que nós vamos tratar hoje, hein? Mentiram para nós sobre a volta de Jesus. Então, se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal. E se você puder, ativa o sininho das notificações para que você receba todos os vídeos que enviarmos por aqui. E é evidente, é claro, é óbvio, é cristalino, é transparente que eu vou te pedir encarecidamente que você me ajude nesta causa, porque não é fácil a gente carregar todo o peso dessa responsabilidade sozinho. Então, por gentileza, pessoal, nos ajuda. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas, miseráveis e desgraçadas da religião. E o nosso trabalho, para você que já nos conhece, você sabe, é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie e nos ajude a financiar este projeto. Pois bem, pessoal, estamos de volta e é sempre um privilégio muito grande poder receber vocês aqui. Neste vídeo eu gostaria muito de falar para vocês que realmente nos enganaram a respeito da volta de Jesus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos cristãos, não são poucos os cristãos que olham para esse texto, Brasil, e imaginam que este versículo, esse texto de Mateus 28, 20, está falando deles nos dias de hoje. Mas o texto convosco é com quem? É conosco ou com os discípulos? É só você pensar. Até a consumação dos séculos, isso aí é o que o texto diz. Mas o texto não está dizendo que ele vai estar até os dias de hoje. A consumação dos séculos era para aquela época. Os discípulos morreram. E o fim das eras, dos tempos e dos ouvintes da época de Cristo se findaram e Jesus não voltou. Para você ter uma ideia, Brasil, a consumação dos séculos estava para ocorrer naqueles tempos, para aquele povo, naquela geração, mas nada ocorreu. Só para você ter uma ideia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 15 até o 17, os discípulos estavam vivendo os últimos dias. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e o versículo 23, fala e deixa bem claro que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, todos daquela época estavam nos dias finais de tudo.
E se você for pegar Hebreus ainda, capítulo 9, versículo 26, você vai ver que os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva estava vivendo nos últimos séculos, e isso há 2000 anos. No capítulo 10, versículo 25 ainda de Hebreus, você vai ver que o dia da volta estava se aproximando. E ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 37, os apóstolos pediam ao povo para esperar, para que o povo pudesse esperar apenas um pouquinho. E como se não bastasse, em Tiago capítulo 4, versículo 3 e o versículo 9, todos estavam ali há 2000 anos, todos estavam vivendo os últimos dias. O juiz, segundo eles, que é Jesus Cristo, já estava às portas. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, ele afirma que o fim está próximo. E ele pedia paciência para a igreja primitiva, porque Jesus já estava voltando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro estava vivendo nos últimos dias. É só você ler. 1 João, capítulo 2, versículo 18. O anticristo que vocês tanto esperam, que vocês do outro lado dizem que vão estar aqui, o anticristo, já estava lá na época dos apóstolos. O anticristo já estava presente na época de João. E ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 3, até o 3, você vai ver que o falso profeta já estava presente e João estava deixando bem claro que já estava vivendo nos últimos dias. Mesmo com todos esses indícios que eu acabei de dar para você, Jesus não voltou. E uma coisa interessante é você ler Apocalipse. Do primeiro capítulo ao capítulo 22 de Apocalipse, Jesus se revela para João na ilha de Patmos, dizendo que já estava breve o seu retorno. Se nós analisarmos, Brasil, por exemplo, se nós analisarmos Apocalipse capítulo 1, eu quero ler logo o capítulo 1, versículo 1 para você. Olha o que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. É o que está no versículo 1. O versículo 3 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escritas, porque o tempo está próximo. No versículo 7 diz o seguinte, do capítulo 1 ainda de Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O versículo 7 está dizendo isso, está deixando bem claro que até mesmo os 2 soldados que transpassaram Jesus com uma lança, eles estariam vivos para ver Jesus voltar. No capítulo 3 ainda de Apocalipse, capítulo 3 agora, versículo 11, diz o seguinte: eis que venho sem demora. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E como se não bastasse, como se fosse realmente uma questão de brincadeira, será que é isso mesmo que está escrito em Apocalipse? Exatamente, é só você ler. Se você pegar Apocalipse capítulo 22 agora, estou falando do último capítulo do livro da revelação dada a João na ilha de Patmos. 22, versículo 7 diz o seguinte, olha: eis que presto venho. Está deixando bem claro. No versículo 12 ele diz assim, ó: e eis que cedo venho. No versículo 20, vamos vasculhar o penúltimo versículo, diz o seguinte: aquele que testifica, o versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Então, Brasil, não é possível. Você tem aí todos os textos de emergência, de urgência, uma urgência iminente sobre a volta de Jesus. E você vê que todos os apóstolos, discípulos e toda a igreja primitiva da época morreu, Jesus não voltou. E como se não bastasse, veja o que é que João ele vai escrever através da revelação de Jesus Cristo para uma igreja chamada Tiatira. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 25, ele diz o seguinte, olha: mas o que tendes, está falando para a igreja da época, a igreja de Tiatira, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Até que eu venha. Então, se Jesus de fato disse que viria, e disse que a igreja de Tiatira deveria reter o que tem até que ele viesse, eu pergunto, cadê a igreja de Tiatira? Aonde está, em que lugar da Ásia Menor, Oriente, ou do Norte, Sul, Leste, Oeste, do mundo, a América, todos os continentes, onde está essa igreja? Essa igreja morreu e não viu a volta de
Jesus. Brasil, a volta de Jesus era algo urgente para aquela época. Era algo iminente para aquela geração, para aqueles dias, mas nada aconteceu. Muita gente aí, muita gente mal intencionada tenta romantizar e aplicar para os dias de hoje o texto de Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esse texto não pode e nem deve ser aplicado nos dias de hoje, porque foge completamente do seu contexto. O texto não fala dessa geração, mas daquela geração do século I. É claro, é nítido, é completamente transparente que se Jesus estivesse vivo e ressurrecto e estivesse conosco todos os dias, com certeza, Brasil, não haveria tantos erros escatológicos, inclusive, quanto à sua volta. Muitas denominações cristãs caíram em erros fatais, tentando prever matematicamente o segundo retorno de Jesus, mas isso é só um mito. E não se realiza. Todas as tentativas, eu disse todas as tentativas de dizer que Jesus está conosco é vã, porque sabemos que não está. Então não venha me dizer que Jesus está com a gente ou que Jesus está conosco e que esse versículo se aplica aos dias de hoje, porque a realidade está aí. A realidade simplesmente massacra a nossa fé. Ela acaba com as nossas esperanças ou com as expectativas que fazemos desse tal retorno. Não tem um retorno, não vai haver um retorno. Não tem um retorno, não vai haver um retorno. Muitos desses cristãos apocalípticos, eles não podem ver nada acontecendo. Aconteceu um fogo ali, Jesus está voltando. Caiu uma árvore, Jesus está voltando. E muitos deles apontam e dizem que os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. Mas nesses 2000 anos, são 2000 anos que esse povo cristão fala a mesma coisa e Jesus não vem. Um grande exemplo sobre o que eu quero te falar é a igreja de São João de Latrão, fundada por Constantino o Grande, lá em 314. Essa igreja recebe fiéis há 1600 anos. Todo esse tempo, todos os que passaram por ela, todas as pessoas, tudo, ouviram que os sinais da vinda de Jesus estavam próximos. Meu amigo, minha amiga, vamos pensar. Não é possível. Você que está aí do outro lado não vai usar o seu raciocínio, pelo menos para duvidar, para criticar o que está acontecendo, para perguntar, fazer pergunta. Todo esse tempo, 1600 anos, todos os que passaram por ela, por essa igreja, ouviram que os sinais da vinda de Jesus estavam próxima e nunca veio. Somente para você ter uma ideia, no ano 399 para o ano 400, a igreja daquela época estava certíssima que Jesus viria. No ano 499 para o ano 500, nossa, pronto, é nessa época que Jesus viria, mas não voltou. No ano 666, no ano 666, foi uma febre. Afinal de contas, esse ano corresponde ao número de Satanás, da besta e do falso profeta, a trindade maligna. Mesmo assim, esse tal Jesus não voltou. Agora você pensa comigo, se todo esse terrorismo é feito nos dias de hoje, dizendo que Jesus vai voltar, não pode cair uma árvore, não pode morrer um presidente, não pode morrer um papa, ou não pode subir um presidente dos Estados Unidos, ou não pode subir um papa que diz com toda certeza que agora sim é a volta de Jesus. Agora você imagina, vem comigo para o ano 999. 999. As pessoas venderam terras, libertaram escravos, se desfizeram de seus comércios, fizeram casamentos, pediram perdões a amigos, colegas, familiares e por aí se vai, esqueceram de dívidas, se abraçaram, choraram, jogaram dinheiro fora, se converteram a Deus, tornaram-se pessoas bonzinhas e esperaram o ano 1000 de coração completamente aberto e ardente para a volta de Jesus. Agora veja como que foi as primeiras horas ou o primeiro dia do ano 1000. O sol raiou,
O galo cantou, os cachorros latiram. O dia começou tranquilo. A terra esquentou, os pássaros voaram, os animais pastaram. A tarde chegou, o tempo esfriou, o sol se pôs, a noite chegou, as galinhas se recolheram, os gados procuraram seus abrigos, o povo ali orando, implorando, pedindo: Jesus, cadê o Senhor? Volta. E mais uma vez, pessoal, nada ocorreu. Nada ocorreu. Agora vamos para 1000 anos para frente. Na sexta-feira, o dia vai cair sexta-feira do dia 31 de dezembro de 1999. Começou a mesma tortura psicológica. Crentes do mundo todo apavorando o mundo sobre a tal volta de Jesus, que cairia no dia 1º de janeiro, no sábado do ano 2000. Porque 1000 passou, mas 2000 não passará. E começou uma tortura. Muitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, disseram que não era coincidência o primeiro dia do ano 2000 cair no sábado. Logo, Jesus voltaria certeiramente. Muitos adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia disseram que não era coincidência o primeiro dia do ano 2000 cair no sábado, num dia santo, num dia sagrado. Logo, a volta de Jesus era algo certeiro. Porém, contudo, não obstante, Jesus não voltou. 21 anos depois, no caso 2021, nós estamos vivendo a mesma tortura. Os mesmos sinais, os cristãos de hoje, dos dias atuais, estão dizendo que os mesmos sinais estão acontecendo. Mas esses sinais, o povo do ano 200 não viu? O povo do ano 300, 600, 900, 1500, 1900, do ano 2000, disseram que Jesus estava voltando naquelas épocas. E Jesus nunca voltou. Então, o que falta para as pessoas abrirem a cabeça, os olhos, a consciência, o raciocínio, a razão e o bom senso, para verem que isso tudo não passa de um mito que não se realiza. Grandes nomes do protestantismo, por exemplo, e grandes nomes da reforma, nossa, falaram sobre Jesus. William Carey, por exemplo, o primeiro missionário na Índia, ele morreu falando que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Outro grande pregador chamado Charles Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores, morreu e Jesus não voltou. Falava o tempo todo sobre a volta de Jesus. John Knox, o fundador da denominação presbiteriana na Escócia, morreu falando que Jesus voltaria e não voltou. Outro grande baluarte entre os pregadores é o Jonathan Edwards, um dos mais famosos pregadores americanos do século XVIII. O cara morreu falando que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Agora, se você quer saber de um outro grande pregador da história, é o George Whitefield, um homem que orava frequentemente e incansavelmente. Segundo os seus biógrafos, acredita-se que ele escreveu mais de 18.000 sermões. Aí um outro grande nome da reforma lá na Alemanha é o Martinho Lutero. Esses caras morreram, gente, falando que Jesus voltaria e não voltou. Na Suíça nós temos João Calvino, que falava da volta iminente de Jesus Cristo e Jesus não voltou. Outro grande nome entre os grandes pregadores do mundo é John Wesley. Todos os pregadores hoje no Brasil conhecem John Wesley. E esse cara pregou em média de 3 sermões por dia, por mais de 50 anos da sua vida, falando da volta de Jesus. Jesus não voltou. John Wycliffe, o cara que traduziu a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento para o inglês, morreu e Jesus não voltou. Agora, quando falamos das décadas mais próximas nossa, dos anos 60, por exemplo, nós temos na década de 60 o Martin Luther King Jr., um cara que falava da volta repentina de Jesus Cristo nos ares, e ele morreu. E Jesus Cristo não voltou. Será que você que está do outro lado não percebe isso? Então, Brasil, o que a gente pode concluir a respeito disso é que a volta de Jesus tornou-se um negócio completamente benéfico. Uma propaganda rentável, um marketing frutífero, uma comunicação lucrativa, um meio de vida extremamente vantajoso, uma gestão empresarial valiosíssima e uma indústria poderosa
poderosíssima e trilionária, falando da volta de Jesus. Um dos mais ilustres pregadores que o mundo pôde conhecer, ainda contemporâneo nosso, é o Billy Graham, o mais dotado dos pregadores. O cara ganhou milhões de dólares e criou um império falando de Jesus Cristo, falando da volta de Jesus. E Jesus nunca deu as caras. Jesus nunca sequer voltou. Nós temos outras gerações que se renovaram e hoje são pessoas podres de ricas falando sobre a tal volta de Jesus que vai acontecer hoje. Não aconteceu não? Vai acontecer amanhã, não aconteceu não? Vai acontecer semana que vem. E nisso nós temos grandes nomes como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque, o Bispo Hernandes, a Bispa Sônia Hernandes, no caso, o Augustus Nicodemos, o Silas Malafaia e outros, que ganham rios e rios de dinheiro falando sobre a tal volta de Jesus. Mas eles mesmos sabem que esse Jesus não voltará. Então, pessoal, vamos concluir o vídeo de hoje, mas antes, nesta conclusão, eu quero mostrar para vocês como que uma geração de pregadores, de pastores, vai passando o trono um para o outro, tá? E todos eles vão ganhando rios de dinheiro, formando grandes impérios em nome desse tal Jesus e em nome dessa tal volta de Jesus. Um dos grandes exemplos é o pastor Gilberto Malafaia, casado com Dona Albertina Malafaia. Só para você ter uma ideia, o pastor Gilberto, ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1921, na cidade de Castro Alves. Aí o pastor Gilberto teve 5 filhos: Samuel, Sérgio, Susana, Cileia e Silas Malafaia. Ele viveu 95 anos e em todo esse tempo ele pregava a volta de Jesus. E em 2016 o pastor Gilberto morreu e Jesus não voltou. O pastor Gilberto pregou todo esse tempo a volta de Jesus, até que no dia 14 de setembro de 1958 nasceu o Silas Malafaia. Hoje o Silas Malafaia herdou tudo do pai, está com 63 anos de idade e a maior parte do seu tempo foi dedicado para falar da volta de Jesus. Então Silas agora tem 3 filhos, Thaisa, Thalita e Silas Malafaia filho, e todos eles estão herdando o negócio lucrativo do pai, no caso a igreja. E vai continuar todos eles gritando e ganhando dinheiro falando da volta de Jesus, até virem os netos, os bisnetos, os tataranetos e etc. E você, telespectador, que está do outro lado, está aí com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a tal volta de Jesus e ao mesmo tempo enriquecendo os pastores e padres que vivem de falar que Jesus vai voltar. Então é melhor que você se oriente. Bom, pessoal, quero muito agradecer a vocês pela presença, por até agora estar me suportando. Muito obrigado pela sua força. Agradeço a todos vocês que compartilham meus vídeos, que sugestiona, que recomenda, a você que leva meu nome, leva o nome do meu canal para todos os lugares. Muito obrigado. Inclusive, muito obrigado aos membros, obrigado aos editores do canal Além da Fé. Agradeço a todos vocês pelo carinho. Gente, não é fácil. Olha, olheira aqui, ó, repara, tá vendo? Não dorme. Olha só como é que tá isso aqui, ó, tá vendo? Olha, isso aqui tudo não dorme. É o tempo todo vidrado para escrever, para produzir, para editar, para mandar para o YouTube, para fazer todas essas coisas. Isso leva muito tempo. Então, um fortíssimo abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.